veio para mim muito forte falar sobre as pessoas. Quantas vezes você está do lado de pessoas e que você se sente muito debilitado depois ou muito cansado depois? No ambiente de trabalho, eu vou contar aqui um caso para relatar isso para vocês. Tem uma amiga minha que trabalha num cargo muito elevado numa empresa e ela estava me falando o seguinte: Denise, lá estava tudo maravilhoso, tudo andando super. Ela me falou assim: você já preparou toda a apresentação para a diretoria? Eu falei, apresentei. Ela falou, olha, eu sei que você fica muito nervosa quando você vai apresentar. Você quer que eu apresente para você? E eu quase entreguei na mão dela tudo o que eu ia fazer. O cargo dessa minha amiga é muito mais alto do que o cargo dessa pessoa que entrou agora. E quando ela percebeu dessa situação, ela falou, espera um pouco, o que está acontecendo aqui? Por que essa pessoa, do momento que ela entrou, começou a desestruturar toda a minha equipe está desestruturando. Aí ela foi falar com o chefe dela. Aí o chefe dela falou, não, coitadinha, ela é tão boazinha, não é assim, fica mais calma, é porque ela está entrando agora, ela não entende muito ainda da situação. E ela, como eu brinco, levantou as orelhinhas. Espera um pouquinho. O meu chefe já está dando justificativas para essa pessoa, então alguma coisa está acontecendo. E ela começou a perceber que essa pessoa ficava do lado dela, fazendo assim um monte de elogios, dizendo o tanto que ela era competente, o tanto que ela sabia do que ela estava fazendo. E só que ela percebia o seguinte, que todas as vezes que ela fazia isso, ela chegava em casa destroçada. E a equipe dela começou a ficar totalmente abalada. Aí ela veio conversar comigo. E nós conversando, ela passando toda essa situação para mim, eu comecei a pensar, porque quem está de fora enxerga com muito mais facilidade do que quem está vivendo realmente a situação. E por isso que a gente não é sozinho no mundo, né? É sempre bom você ter alguém para conversar. Não para contar mimimi, porque cada vez que você conta mimimi, você revive aquilo, porque o seu subconsciente não sabe que você só está contando uma história. Na realidade, para ele, você está revivendo aquela história. Então, você está fazendo aquela história acontecer milhares de vezes. Tem pessoas que se alimentam disso, mas já eu falo. Aí, ela conversando comigo, eu comecei a mostrar para ela os pontos que ela tinha me mostrado. Aí ela ligou todos os pontos e falou, agora que eu estou entendendo. Porque um dos meus melhores funcionários foi mandado embora. E por que esse rapaz foi mandado embora? Porque ele, na realidade, não se deixava dominar por essa pessoa. Mas ela conseguiu mexer no ambiente de tal forma que e muitas vezes, gente, é inconsciente, tá? Muitas vezes é inconsciente. Ela mexeu no ambiente de tal forma. Então, como que o ambiente de trabalho está influenciando você? Como que o ambiente da sua casa influencia você? Como que o ambiente em que você vive influencia você? Não tem pessoas que dizem assim, mas não é possível, de novo, a mesma coisa? Parece que todos os lugares que eu vou, eu atraio as mesmas pessoas, acontecem as mesmas coisas. É uma situação recorrente na minha vida. Que tal você agradecer por ter percebido isso e entender que se isso está recorrente na sua vida, se isso está acontecendo constantemente, qual é o gatilho que você está acionando para trazer essas pessoas para a sua vida? Essas pessoas não entram na nossa vida à toa. Não entram. Por isso que quando as coisas dão errada para você, não culpa o outro. Porque você permitiu para o outro fazer aquilo com você. Você praticamente entregar de bandeja para o outro fazer aquilo com você. Mas só que depois você se coloca como vítima da situação, falando, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi o outro que fez isso, todo mundo faz tudo comigo.
Todo mundo, aonde eu entro, as pessoas destroem o que eu estou fazendo. As coisas começam super fácil e de repente elas degringolam, nada dá certo na minha vida. Se você já falou isso, se você já percebeu isso, que tal agradecer de verdade, verdadeira? Não é assim, gratidão, 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 não. É agradecer de verdade, falar, epa, aqui tem alguma coisa. E começar a perceber o que é que está te acionando a repetir sempre os mesmos padrões. Em que ponto que você está deixando de tomar conta, em que ponto você está deixando de cuidar daquela planta, vamos falar assim, que é a sua vida, para que as folhas morram de novo, que as folhas sequem de novo, que as folhas sequem de novo. Aonde você está em desequilíbrio, na quantidade de água que você está colocando no vaso, que ela começa linda, maravilhosa e depois ela fenece. Por quê? Quantas pessoas vivem situações e situações e situações que vão e voltam, mas nunca chega onde elas querem. Elas começam com uma facilidade. E aliás, essas pessoas têm a facilidade de começar com uma enormidade de assertivo enorme. Mas, como é muito fácil para começar, no meio do caminho ela vai arrefecendo, no meio do caminho ela vai largando mão. Ela começa a delegar, ela começa a entregar. E aquela energia que é dela, que ela usou para começar, e automaticamente o entorno começou a entregar para ela, o externo começou a entregar para ela tudo que ela queria, ela começa a largar a mão. Para ela não está largando mão, para ela está crescendo, ela está delegando porque ela não está dando conta. Mas o que isso tem a ver com a influência do ambiente externo? Tudo. Porque é a sua forma de ser, que o externo toma conta de você. É a sua forma de ser, de permitir que o externo vai te influenciar. Nós não somos o externo, mas nós fomos ensinados de que o externo somos nós. Nós fomos educados numa cultura, isso eu estou falando praticamente todo mundo, não todos, é claro, que o externo toma conta de nós. E qual é a diferença das pessoas que conseguem? É exatamente essa, quando elas se apercebem de que o que está em torno dela está sendo criado por ela. Aí não tem externo, não tem pessoa, não tem situação que vai tirar você do seu equilíbrio. E como se manter no equilíbrio? Vamos à respiração? Aonde você estiver, não precisa nem fechar o olho. Aonde você estiver, simplesmente respira bem gostoso, naturalmente. Esse movimento que eu faço é só para vocês sentirem a minha respiração subindo, tá? Ó. Deixa oxigenar todo o seu corpo. Sente todo o oxigênio chegando até o infinito. Sente toda essa respiração gostosa e percebe o seu corpo. Respira. Repara que quando você faz essa respiração e vai oxigenando todas as moléculas do seu corpo, você percebe o tanto que o seu rosto, a sua face estava retraída. Eu até brinco com todo mundo. Se não quiser fazer essa respiração, pelo menos faz essa respiração para rejuvenescer. Porque quando você faz isso, você relaxa inteira. E aí você tonifica a sua pele. Então faz até para rejuvenescer essa respiração. Beijo grande no coração. Até mais. Até amanhã, né? Tchau.